Hoje nós vamos continuar falando sobre área de figuras planas, né? E vamos dar continuidade aí à área de figuras básicas, né? Que nós vamos ver. Hoje nós vamos ver basicamente a área de um triângulo, né? Só que do triângulo equilátero. E nós vamos ver também a área de polígonos regulares, de qualquer polígono, independente da quantidade de lados, certo? E a partir da área do polígono, vamos deduzir a área para calcular, né, a fórmula para calcular a área de um círculo. Bom, na aula passada, no final da aula passada, nós deduzimos, né, que a área de um trapézio ela é calculada assim. Você vai pegar a base maior mais a base menor, né, vezes a altura sobre 2, certo? Ok? Vocês lembram disso? Base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2, né? Você pode simplesmente falar base, não necessariamente essas bases vai ter uma maior e uma menor, porque depende muito da figura, certo? Mas na maioria dos casos, sim, nós vamos ter uma base maior e uma base menor quando nós tivermos aqui esses lados transversais, que não sejam paralelos. Então vamos lá. E aí, para dar continuidade, né, vamos fazer aqui alguns exemplos para poder aplicar essa fórmula, né? Então, nós temos aqui dois trapézios, né, em duas situações diferentes e nós precisamos calcular a área desses dois trapézios. Então, vamos aqui para o primeiro trapézio, o trapézio azul. Então, o que nós temos que fazer? Perceba o seguinte, quais são os elementos que eu tenho aqui? Eu tenho as duas bases, né? Eu tenho as duas bases e tenho a altura. Então, nesse caso aqui, é um caso de aplicação direta da fórmula, né? Então, se você pegar a fórmula, base maior mais a base menor, vezes a altura sobre 2, o que você vai fazer? Somente substituir. Então, você pega aqui essa base maior, substitui por 24. Essa base menor você substitui por 10. E a altura por 12. Pronto, esse aqui é o típico problema muito simples, que é só a aplicação da fórmula, certo? Então a área vai ser 24 mais 10 dá 34, vezes 12 sobre 2. Quando você tem uma multiplicação e uma divisão, você faz o que você quiser primeiro, certo? Então eu posso pegar o 34 vezes 12 e depois dividir por 2, ou eu posso dividir alguém aqui por 2 e depois multiplicar pelo número que você ficou. Eu prefiro aqui pegar esse 12 e dividir por 2, né? Porque 34 vezes 6 eu acho que é mais fácil de fazer, né? Então vai ficar o seguinte, 34 vezes 6, você pode fazer assim, ó, 30 vezes 6 dá 180. 4 vezes 6 dá 24. Aí o 180 com 24, 204. 204. A unidade aqui, ele disse aqui, ó, indicada é o metro, né, a unidade de comprimento. Então, no caso aqui vai ser metro quadrado aqui no final, né? Se você quiser botar aqui o mzinho nessa conta todinha, dá certo. Geralmente a gente evita para economizar espaço, né, nas contas. Mas se você botasse o mzinho aqui na frente todinho, seria interessante para você ver a construção desse m ao quadrado, né? Porque que aparece o m ao quadrado, ok? Mas quando você puder evitar, pode evitar. E quando quiser usar também você pode usar. No outro trapézio, nós temos aí o seguinte, vamos identificar o que é que nós temos de conhecido, né? A base menor está conhecida, ok? E somente isso aí. Da fórmula, né? Base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2, nós só temos a base menor. Nós não temos a altura dada de cara assim e nós não temos a base maior também dada de cara, ok? E aí o que é que nós temos que fazer? Nós não podemos aplicar diretamente essa fórmula, nós temos que primeiro, né, ir atrás desses elementos que está faltando. Então vamos começar aqui indo atrás da altura, certo? Eu vou chamar a altura aqui de H e perceba que a altura, eu acho que está tranquilo aqui ver, que é a altura de um triângulo retângulo, né?
Tá aqui, ó, o triângulo retângulo que eu estou falando é esse aqui, ó. Vamos fazer aqui o teorema de Pitágoras para poder achar essa altura. Então, vamos lá. Então, o que eu sei por Pitágoras? O cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado tem que dar a hipotenusa ao quadrado. Certo? Então, aqui fazendo as contas, vai ficar 81 igual a 225. Então, a altura ao quadrado é igual a 225 menos 81, né? Então, a altura ao quadrado vai dar quantos aqui? 144, não é assim? 144. Então, a altura vai ser o quê? A raiz de 144, que dá 12. Então, essa altura aqui é 12. Então, acabamos de descobrir a altura. Então, na fórmula, né, nós já sabemos que essa altura aqui é conhecida. Beleza? Agora, falta achar a base maior. Né? Como é que nós vamos achar essa base maior? Ele trouxe outras informações interessantes aqui. Ó. Ele diz que esse ângulo ele é congruente a esse. Né? Ele marcou da mesma forma, então ele está dizendo que é congruente. Então, esse trapézio aí, ele é um trapézio isósceles. Né? Certo? Quando você tem um trapézio e os ângulos da base são congruentes, o trapézio ele é isósceles, ok? Ok, então o que você vai fazer aqui? Se você traçar uma altura desse trapézio saindo daqui, ó, perceba que aqui também é 12, né? E aqui é reto. Esse triângulo da esquerda, ele é também congruente ao triângulo da direita. Certo? Isso quer dizer que esse lado aqui é 15, né? E esse aqui também, se você for usar o teorema de Pitágoras, você vai ver que é 9 também. Ok? Aí, o que mais que eu posso fazer? Esse lado que é 20 aqui, que é a base maior, é só você deslocar ele para baixo. Né? Se você trouxer ele, né, paralelamente para baixo, esse pedaço aqui também vai ser 20. E aí você consegue descobrir qual é o tamanho da base maior. Certo? Então, pegando aí o 20 mais 9 mais 9, né, vai dar 38. Então, a base maior aí é igual a 20 mais 9 mais 9. Então, a base maior vai ser 38. Ok, então nós já temos aqui todas as informações que é necessário, né, para usar a fórmula para a área. Então, agora é só substituir. A base maior você vai substituir por 38. A base menor você vai substituir por 20, que já veio pronto para a gente aí. Né? E a altura, você vai substituir por 12. E aí é só fazer conta. Então, a área vai ser 38 mais 20 dá 58, vezes 12, sobre 2. Certo? 58 dividido por 2 dá 28. É isso? Não, 25 com 4, 29, né? 29 vezes 12. 29 vezes 12, como é que você pode fazer? Se fosse 30 vezes 12, daria quanto? 360, né? Mas não é 29 vezes, não é 30 vezes 12, é só 29 vezes 12. Então, do 360, você desconta 12, né? Que fica o quê? 348. Beleza? Aí a unidade de medida aqui é metro. Então vai ficar aqui metro quadrado. Beleza? Então é isso. Perceba que eu trouxe aqui dois problemas diferentes, né? Um que só é aplicação direta e outro que você precisa achar primeiro os elementos para poder desenrolar a fórmula, ok? Então a área do trapézio basicamente é isso. Vai ter situações que vai ser bem tranquila a sua aplicação, vai ter situações que você precisa mexer aí
com os elementos do trapézio. Tranquilo. Vamos aqui passar para outro assunto agora. Nós vamos agora trabalhar a área de um polígono regular, né? O que é um polígono regular? É aquele polígono que tem todos os ângulos internos congruentes, né, entre si, e todos os lados também congruentes entre si. No caso aqui eu estou começando a falar, né, na figura aí tem um triângulo equilátero. O triângulo equilátero é um polígono regular, porque ele tem os três lados do mesmo tamanho, certo? Para a gente falar a mesma linguagem aqui, eu coloquei uma legenda, né? A legenda é o seguinte: eu vou chamar de P minúsculo, o semiperímetro dos polígonos que vão aparecer aqui, certo? O que é o semiperímetro, professor? O semiperímetro, pessoal, é a metade, né, da soma dos lados. Como assim? Imagine que esse triângulo aqui tenha lado 4. Então, o semiperímetro vai ser 4 mais 4 mais 4 dividido por 2. Certo? A metade do perímetro. O perímetro é a soma dos três lados, no caso aí do triângulo. O semiperímetro é a metade disso. Certo? Então, como eu falei aí, se eu chamei o semiperímetro de P, 2P vai ser quem? O perímetro. Certo? Então, P vai ser a metade do perímetro, 2P vai ser o perímetro, que é a soma dos lados, e vai aparecer agora um elemento novo para vocês, né? Eu acho que vocês não conheciam esse nome aqui, ó. Esse nome aqui é apótema, certo? O que é que significa o apótema de um polígono regular? É a distância do centro da figura até qualquer um dos seus lados, certo? Então, no caso aqui do triângulo, ele tem 3 apótemas. Tem essa que está destacada aqui, de preto. Tem essa aqui também, que não está destacada, mas é um apótema. E tem essa aqui, ó. É quando você sai do centro da figura e vai até o lado, né? Perpendicularmente, ó. Você chega formando um ângulo 90 graus. Isso é o apótema do triângulo. Certo? Mas no caso aqui eu vou observar só uma. Então nós vamos tentar encontrar uma fórmula, né, para calcular a área desse triângulo de forma que dependa apenas desse lado, do tamanho do lado dele e do apótema. Então vamos aqui. O que eu vou fazer? Perceba que eu já separei o triângulo aí em 3 outros triângulos, né? Eu vou até abrir essa figura. E eu separei a partir do centro, né? Esses 3 triângulos aqui, eles são congruentes. Dá para você mostrar fácil que eles são congruentes, né? Eles têm, por exemplo, a mesma base, né? E a mesma altura, que é o apótema. Todos eles dá para se destacar o lado como sendo a base e a altura como sendo a apótema. Então a estratégia que eu vou fazer aqui para calcular a área desse triângulo aí, né, é fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui a área desse triângulo, é 3 vezes a área desse aqui. Desse que está destacado aqui com as medidas, né? Porque os 3 são congruentes. Então, se eu fizer 3 vezes a área desse, dá beleza. E quanto é que é a área desse aqui? A área desse aqui, você pode usar a formulazinha que nós já conhecemos, que é base vezes altura sobre 2. Então, você vai fazer o que aqui? A base é o lado, a altura é o apótema, dividido por 2, certo? Então, eu vou fazer 3 vezes lado vezes altura sobre 2. Ok. Sabendo que o lado desse triângulo é L, qual é o tamanho do perímetro? L vezes 3. Ou simplesmente 3 vezes L. Né? Do triângulo, porque isso vai somar 3 lados do mesmo tamanho. Ok. Eu vou tentar exibir essa conta aqui da área da seguinte maneira. Eu vou isolar esse 3L. Só para destacar o 3L aqui. Aí quem é esse 3L aqui, né? O 3L vai ser quem? 2 vezes o semiperímetro. Certo? Então eu vou substituir, onde tivesse 3L, eu vou substituir por 2P. Né? Porque isso aqui é o 2P.
É 2 vezes o semiperímetro. Aí vezes o apótema sobre 2. O que é que dá para fazer aqui? Posso cancelar esse 2 com esse 2. Tá? Aí vai ficar só quem? O semiperímetro vezes o apótema. O que é que eu quero falar finalmente, né? Se você quiser calcular a área de um triângulo equilátero, se você tiver o tamanho do lado e o tamanho do apótema, basta você multiplicar aí o semiperímetro vezes o apótema, certo? Tendo o lado, você consegue determinar quem é o semiperímetro, certo? Nós podemos fazer essa mesma análise com o quadrado também. Perceba que o quadrado dá para a gente separar ele em 4 triângulos a partir aqui do centro, né? Observe. Eu separo em 4 triângulos daquela mesma forma que eu fiz para o triângulo equilátero, tendo a base o L e a altura sendo o apótema, ok? E aí eu consigo fazer aquele mesmo procedimento, né? Um procedimento semelhante. Como? A área do quadrado aqui, eu posso separar em 4 vezes a área desse triângulo. E quanto é que é a área desse triângulo? Base vezes a altura sobre 2. Certo? E aí eu vou multiplicar por 4 para justamente achar a área do quadrado todo. Certo? O que é que acontece? Quem é o perímetro desse quadrado? 4L. Então, essa parte aqui que tem o 4 e que tem o L, eu vou destacar aqui na frente. Certo? E esse 4L aqui, eu vou substituir por 2P, que é o perímetro. Certo? Aí vai ficar como? 2P vezes A sobre 2. Novamente, cancela aqui o 2 com 2. Vai ficar quem? P vezes A. Ou seja, o semiperímetro vezes o apótema. Aí aqui você já pode, né, se você for um pouco esperto aí, você já pode pensar assim, não, será que isso aí vai valer para todos os polígonos regulares? Né? Vamos lá, vamos seguir aqui. Será que vale para o pentágono? Eu posso separar o pentágono em 5 triângulos pelo centro aqui do pentágono. Aí do centro para cá é o apótema, aqui é o lado. Né? Separando ele em 5 triângulos congruentes, né? Eu posso calcular a área do pentágono fazendo 5 vezes lado, né, vezes o apótema sobre 2, que é justamente a área desses triângulos separados, né, que são 5. Isolando aí esse 5L, quem é 5L? É o perímetro desse pentágono. Né? Aí, novamente, substituindo aí o 5L por 2P, você vai cancelar novamente aqui o 2 com 2, e aí você vai achar novamente a mesma coisa para o pentágono. A área de um pentágono é o semiperímetro dele vezes o apótema dele. Né? E aí eu posso fazer isso também para o hexágono regular. Né? Separa em 6, né? Faz 6 vezes lado vezes A sobre 2, né? Que é a base vezes a altura sobre 2, que são esses triângulos aqui, que foram separados. Isola esse 6L. E quem é 6L aqui para o hexágono? É justamente o perímetro, né? Substituindo aí 2P por 6L, você vai ficar assim. Novamente, cancela esse 2 com esse 2. Então, para o hexágono, também a área dele é semiperímetro, né, vezes o apótema. E, claro, isso aí vai valer para qualquer polígono, certo? Eu vou fazer agora para um caso geral. Imagine que eu tenha aí um polígono com N lados, uma quantidade que seja qualquer quantidade, né, maior que 3. Né? Esse N tem que ser maior que 3. Maior ou igual que 3, né? Que pode ser do triângulo para lá. Aí o que acontece? Fazendo da forma geral, né? Então, para calcular a área da figura que tem aqui, você vai fazer N vezes, né, a quantidade de lado vezes
a área desses triângulos que você separa, né? Quem é esse n vezes o lado? É o número de lados vezes a medida do lado. Isso aqui dá justamente o perímetro. Então, substituindo aí por 2p, você vai ficar novamente aqui. Então, cancela o 2 com 2. Ou seja, essa fórmula aí serve para qualquer polígono, independente da quantidade de lados. Eu fiz detalhadamente de 3, 4, 5 e 6 só para mostrar, mas o que você precisa cravar aqui na sua cabeça? Isso aqui, somente. Para qualquer polígono, se você multiplicar o semiperímetro vezes o apótema, você encontra a sua área. Tranquilo? Isso é o resultado principal que está aqui, está escrito nesse quadro azul. Para qualquer polígono regular, se você multiplicar o semiperímetro vezes o apótema, você consegue calcular a área desse polígono, certo? Lembrando, o semiperímetro é a metade do perímetro, certo? E o apótema é a distância do centro do polígono até um dos seus lados, certo? No caso do polígono regular, todas as apótemas vão ser do mesmo tamanho, certo? Então você só precisa de uma. Ok, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou usar essa ideia aqui, né, para calcular a área do círculo, certo? Ok? Daqui a pouco nós vamos fazer isso. Então gravem isso aqui na cabeça, que nós vamos usar essa fórmula aqui para calcular a área de um círculo. Como? Porque nós vamos pensar que um círculo é um polígono com uma quantidade infinita de lados, certo? Não vamos ver o que vai acontecer, mas daqui a pouco. Só para falar, né? O que acontece aqui? Eu queria dar abrir aqui um espaço para a questão do hexágono. A área do hexágono também, né? Nós podemos ver da seguinte forma. Queria abrir um espaço aqui para a área do hexágono, certo? Nós aprendemos no resultado anterior que a área do hexágono, né, é o semiperímetro vezes o apótema, certo? Ok? Aí no caso do apótema do hexágono, né, ele vai ser, pessoal, preste bem atenção. O hexágono é o único polígono regular que tem esses triângulos aqui, você consegue separar em 6 triângulos equiláteros, certo? É o único polígono regular em que você consegue dividir dessa forma aqui em 6 triângulos equiláteros. Isso quer dizer que esses lados internos aqui, ó, até o centro, tem o mesmo tamanho do lado do hexágono, né? E aí, a altura, né, o apótema, no caso aqui, é a altura de um triângulo equilátero. E existe uma fórmula para a altura de um triângulo equilátero, que é essa aqui, lado raiz de 3 sobre 2, certo? Então, no caso aqui, a altura o apótema desse hexágono é 8 raiz de 3 sobre 2, certo? Nesse caso aqui. E aí, se você fizer essa substituição aqui na fórmula, como é que vai ficar? Ó? O semiperímetro vai ser o quê? Vai ser 6 vezes a quantidade de lados. A medida do lado, na verdade. O apótema vai ser lado raiz de 3 sobre 2. Certo? Lado raiz de 3 sobre 2, né? E o semiperímetro vai ser, na verdade, isso aqui. O perímetro que vai ser 6L, né? O semiperímetro vai ser dividido por 2. O que eu quero dizer? É que a área do hexágono vai ficar assim, ó, lado ao quadrado, né? Raiz de 3. Aí, o que acontece? Esse 2 aqui, eu vou fazer o 6 por 2, que dá um 3 aqui na frente, ó. E esse 2 aqui eu vou deixar aqui embaixo. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, que exatamente para o hexágono, você pode ter essa forma também para calcular a área dele, certo? E aí, nesse caso, a área fica o seguinte,
3 vezes 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Você pode aplicar essa fórmula aí toda vida que você precisar calcular a área do hexágono, né? Aí agora é só fazer conta. Esse 8 ao quadrado dá 64. Então vai ficar 3 vezes 64, raiz de 3 sobre 2. Vou trazer para cá. 64 dividido por 2 dá 32. Então vai ficar 3 vezes 32, raiz de 3. 3 vezes 32, né, dá 96. Aí repete aqui o raiz de 3. Aí, pessoal, o que é que vai acontecer aqui, ó? Eu vou usar aquele resultado, né, que a área de qualquer polígono é o semiperímetro vezes o apótema, né, para tentar encontrar uma fórmula, né, para calcular a área do círculo. Olha como é interessante, ó. Eu vou tentar aproximar a área do círculo por polígonos regulares, né? Então, o que é que acontece aqui, ó? Eu quero que vocês observem o que acontece quando eu aumento a quantidade de lados do polígono, né? E o que acontece entre o apótema e o raio. Qual a relação que eles vão ter? Quando eu aumentar a quantidade de lados do polígono. No caso aí eu estou com um triângulo. Aí eu vou aumentar, vou botar um quadrado, depois vou aumentando os lados e vejo o que acontece com o tamanho do apótema e o tamanho do raio. Certo? Vamos observar aqui. Vou começar a passar aqui. Observe o apótema e o tamanho do raio. Então, eu estou tentando preencher esse círculo, né, com polígonos regulares. Então, eu estou aumentando a quantidade de lados para ver se essa área vai chegando perto da área do círculo, né? Então, observe aí, eu tenho aí um pentágono, né? E aí eu já consigo preencher mais o círculo. Agora eu tenho aí um hexágono, né? Eu já preenchi muito mais aí a área do círculo, já está, de certa forma, digamos, perto. Aí eu já tenho um polígono com mais lados e perceba que o formato do círculo já está aparecendo aí através desse cara quando tem muitos lados, né? Aqui nem tem muitos, né? Mas já está próximo do formato de um círculo, né? E já observem aqui o que está acontecendo entre o apótema e o raio, né? O que vocês acham que vai acontecer se eu aumentar mais ainda a quantidade de lados desse polígono rosa? O que vai acontecer entre o apótema e o raio? Vai ser igual ao apótema? O raio vai ser igual ao apótema? Isso, muito bem. Perceba que o apótema e o raio estão se aproximando cada vez mais, eles estão se fechando, né? Então, se eu aumentar muito aí a quantidade de lados, infinitamente, tender para o infinito isso aí, o apótema vai ser exatamente o raio, né? Se eu aumentar, tender isso aí ao infinito, né? Aí tem tantos lados quanto você queira. Então, você está vendo aí o círculo e você também está vendo um polígono com uma quantidade infinita de lados, certo? Nesse caso aí, o círculo e esse polígono com a quantidade infinita de lados tem aí, né, a mesma área. Então, o que eu vou dizer? Que a área desse círculo, né, tem a mesma área desse polígono aí, certo? Observação importante. E qual é o perímetro desse polígono aí? Qual é o perímetro desse polígono? Como ele se aproximou tanto do círculo, né? O perímetro desse polígono aqui vai ser o mesmo perímetro do círculo, certo? Então, aquele 2P vai ser o 2πr, né? Isso aqui é o perímetro do polígono que está aqui, certo? O polígono rosa. E esse perímetro vai ser justamente o comprimento desse círculo. Vai ser a mesma coisa. Porque os lados estão tão grudados aqui no círculo, né, que quando você calcular o comprimento, vai dar no mesmo. Então, o comprimento aqui, o perímetro vai ser 2πr. E aí você pode simplificar aqui, cancelando esses dois, né, para calcular o semiperímetro.
Então, o semiperímetro aqui desse polígono com infinitos lados é πr, né? E aí nós aprendemos que a área desse polígono é o semiperímetro vezes o apótema. O semiperímetro é πr, né? Achamos aqui. O apótema, ele se tornou igual ao raio. Ou seja, a área desse polígono aí vai ser πr ao quadrado. Só que esse polígono vai ter a mesma área do círculo, certo? Então, a área do círculo também vai ser calculada assim. Então, o que é que interessa aqui para você de fato é esse resultado final aí, né? A área de um círculo é igual ao produto do número π pelo quadrado da medida do seu raio. Ou seja, πr ao quadrado. Isso vale para qualquer círculo, ok? Isso vale para qualquer círculo. Muito bem. Rapidinho aqui, 1 minuto para a gente calcular essas áreas aqui, né? Como é que calcula a área desse círculo azul? Fazendo π vezes o raio ao quadrado. Quanto é que é o raio aqui? No caso aqui está indicado é o diâmetro. O raio é 6. O raio é só isso. Então vai ficar 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. Então vai ficar 36 π. E no caso aqui a unidade é metro quadrado. E fechou. Aí você pode perguntar, professor, esse π vai ficar assim mesmo? Vai. A menos que ele peça para aproximar no problema aí. Aproxime π para tanto, né? Mas a área exata é 36 vezes o número π, certo? Por isso que você deixa 36π, certo? E aqui, como é que a gente faria? Vamos ver aqui se a gente consegue fazer rapidinho, né? A ideia aqui, pessoal, é você encontrar o raio, porque você não sabe, né? O raio é isso aqui, ó. Aí isso aqui é 3, né? E como nós já vimos, né, nas nossas aulas, peraí, que o negócio tá... Esse carinha aqui, esse pedaço aqui, é metade dessa corda. No caso aqui, é 4. Aí 4, 3, né, e 5 formam um terno pitagórico. Então o raio aqui, fazendo por Pitágoras, é 5. Né? E aí, claro, a área vai ficar o quê? Π vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, então vai ficar 25 π metros quadrados. Okay? Então o que interessa para vocês aqui de fato é se ligar nessa formulazinha aqui. Ok? E a aula acabou.